Estimados alunos, estimadas alunas, aqui nos encontramos para abordar um ponto muito importante da disciplina de Direito Constitucional. Este ponto refere-se ao constitucionalismo, em específico ao constitucionalismo contemporâneo, e dentro dele uma linha de ação, para outros uma corrente de pensamento. Não vamos discutir agora efetivamente o que isso representa na modernidade, mas nós poderíamos dizer o chamado ativismo judiciário. Nesse sentido, antes de abordarmos em específico esse assunto, é importante que a gente avalie as várias acepções que o termo tem, para depois nós, numa apertada síntese, estudarmos uma pequena evolução histórica que teve este movimento constitucional chamado constitucionalismo. Carotilho diz que constitucionalismo seria a teoria normativa da política, ou que seria a técnica de limitação do poder com fins garantísticos. Com fins garantísticos. André Tavares indica outras acepções para o termo e diz que se trata de um movimento político-social com origens históricas bastante remotas que pretende, em especial, limitar o poder arbitrário. Também sustenta que essa palavra indicaria a imposição para que houvessem cartas constitucionais inscritas. Mais do que isso, indicaria um movimento de propósitos mais latentes do que as constituições nas diversas sociedades. Ou então, que seria apenas a evolução histórica constitucional de um determinado Estado. Kildare e Carvalho define constitucionalismo como um movimento social que dá sustentação à limitação do poder, inviabilizando que os governantes possam fazer prevalecer seus interesses e regras na condição, ou melhor dizendo, na condução de um Estado. Então, nesse sentido, esse movimento ele precisa ser muito bem estudado, porque ele foi construído com o passar dos anos, né? Em apertada síntese, nós poderíamos dizer que constitucionalismo já se verifica há muitos e muitos anos atrás, evidentemente, analisando o ocorrido nesses anos de tempos atrás, né? Com os hebreus, já se pode dizer que timidamente o constitucionalismo já apareceria lá, impondo ao Estado teocrático limitações ao poder político, garantindo aos profetas o poder de fiscalizar atos governamentais que extrapolassem os limites bíblicos. Também, na democracia direta, lá nas cidades-estado, na Grécia Antiga, certo? O poder político dava identidade entre governantes e governados. Nesse sentido, havia uma certa limitação também. Na Idade Média, um marco fundamental para que se reconhecesse o que hoje se concebe como sendo constitucionalismo foi a imposição da Carta Magna de 1215 a João Sem Terra, monarca inglês, impondo limites às decisões reais. No constitucionalismo moderno, nós poderíamos dizer que ele se caracteriza por constituições escritas, com especial ênfase à Constituição norte-americana de 1787, a Constituição francesa de 1791, a Constituição do México em 1917 e a Constituição de Weimar, do antigo Império Alemão, de 1919. Nesse caso, nós vamos verificar que se passou a ter no texto constitucional uma diretriz mínima para que o dirigente devesse seguir. E o constitucionalismo contemporâneo, também concebido como neoconstitucionalismo, ele sofre um pequeno revés. E digo isso porque, ao longo dos séculos XIX e XX, o constitucionalismo moderno triunfou como se fosse o único modelo jurídico. Inúmeras nações passaram a adotar, sob a influência do constitucionalismo francês e do norte-americano, constituições escritas, limitando o poder dos governantes. Nasce assim o neoconstitucionalismo? Não propriamente. Mas se diz que após a Segunda Grande Guerra é que
definitivamente se pode dizer que nasce um constitucionalismo contemporâneo, um neoconstitucionalismo. Esse movimento não tem o escopo de contestar as conquistas do constitucionalismo moderno, isto é, a limitação do poder do Estado prevista constitucionalmente. Mas muito mais do que isso, visa aperfeiçoar novas práticas e estabelecer novos paradigmas constitucionais. As principais referências iniciais desse movimento, sem sombra de dúvida, foi a Constituição Alemã, isto quer dizer da Alemanha Ocidental de 1949, conhecida como Lei Fundamental de Bonn, que era a capital da Alemanha Ocidental, não deixou de ser Berlim, né? E especialmente também, por que não dizer, a Constituição da Itália de 1947. Então, com essas duas grandes novas constituições, importantíssimas para o mundo ocidental, né, alguns marcos importantes foram delimitando esse constitucionalismo contemporâneo, esse neoconstitucionalismo, que ia muito além das constituições escritas, certo? O primeiro marco é um marco histórico. Por quê? Após a Segunda Guerra, chegou-se à conclusão do quão perigoso e nocivo foi o positivismo legicentrista. Essa frase foi tirada do livro do professor Flávio Martins. Por que positivismo legicentrista? Porque o direito todo estava baseado naquilo que estava escrito. A base do direito era a lei, o positivismo puro, como nós poderíamos dizer aqui, né? Por que estamos a dizer isso? Porque os tiranos perceberam que a melhor maneira de executar a barbárie era inseri-la na legislação. Dentre os fatos que motivaram o surgimento do neoconstitucionalismo está, sem sombra de dúvida, a preservação dos direitos humanos e humanitários e a proteção contra a arbitrariedade das leis. Violações a humanidade sempre conheceu, elas sempre existiram, mas as proporções atingidas com a Segunda Guerra Mundial foram devastadoras. A gente pode afirmar isso sem sombra de dúvidas. A Lei Fundamental de Bonn, a Constituição da Alemanha Ocidental de 1949, foi o germen do neoconstitucionalismo, servindo de paradigma de um novo Estado de Direito. Que Estado seria esse? Um Estado constitucional de direito. Destaca-se nessa mencionada Constituição dos alemães a importância dada aos princípios e valores como elementares do sistema jurídico. Mais do que isso, a ponderação como método de interpretação e aplicação dos princípios e resoluções de conflitos de bens e valores constitucionalmente previstos. Mais do que isso, a compreensão da Constituição como norma que irradia efeitos por todo o ordenamento jurídico, condicionando toda a atividade jurídica e política dos poderes do Estado e até mesmo dos particulares nas relações privadas. O protagonismo dos juízes em relação ao legislador na tarefa de interpretar a Constituição é de destacada importância nesta Constituição e o que vai servir de base para efetivamente a construção de um novo pensar, de um novo modo de agir em relação à norma constitucional. E, por fim, a aceitação da conexão entre direito e moral. No seu Manual de Direito Constitucional, Jorge Miranda estatui o seguinte: a Constituição de Bonn faz uma clara profissão de fé na dignidade da pessoa humana e admite, implícita ou explicitamente, que o direito natural limita o poder do Estado. Proclama a referida Constituição a tutela jurisdicional em caso de ofensa de qualquer dos direitos fundamentais. E mais do que isso, gente, na Constituição italiana, que foi promulgada por Assembleia Constituinte em 1947, nesta Constituição se verifica a dominação do caráter compromissório dela. Esta Constituição dá relevância constitucional dos direitos fundamentais nas relações civis, éticos-sociais, econômicas
e políticas. Esta Constituição inova no exercício da função legislativa porque cria a iniciativa popular de lei, o veto popular com referendo resolutivo ou revogatório, a competência legislativa das comissões parlamentares e, o mais importante, esta Constituição cria um tribunal constitucional. Um outro marco importante e assim de fundamental importância para avaliar o que está a acontecer nos dias atuais é o marco filosófico do neoconstitucionalismo, certo? Porque é consenso naqueles que defendem a existência deste marco filosófico que o marco filosófico do neoconstitucionalismo é o declínio do positivismo jurídico, dando ensejo ao chamado neopositivismo. Por quê? O positivismo foi a matéria perfeita encontrada pela burguesia para garantir suas pretensões. Bastou assumir o poder depois das revoluções burguesas que levou as suas pretensões para a legislação escrita. Antes disso, a burguesia baseava-se no justnaturalismo, para atacar as monarquias absolutistas e as injustiças praticadas pelo monarca. Baseava-se no justnaturalismo para atacar as monarquias. Mas ao assumir o poder, não era mais necessário defender direitos não positivados. Bastava colocar os seus valores na legislação e justificar que elas valiam para tudo e para todos. As consequências do positivismo foram trágicas, isto é, equiparar o direito unicamente à lei. Por que isto? Estamos falando de um marco filosófico. O direito afastou-se da filosofia e de discussões como legitimidade e justiça. Lembrem-se, milhões de pessoas foram mortas sob o palio da lei, sob a proteção da lei. A decadência do positivismo é associada indubitavelmente à derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. Regimes que promoveram a barbárie sob a proteção da legalidade. Ao fim da Segunda Guerra, a ética e os valores começam a retornar ao direito. Isso é muito, muito importante. Outro marco importantíssimo e que vai nos forçar a repensar o que está a acontecer com esse movimento neoconstitucionalista é outro marco que é o marco teórico que sustenta a força normativa da Constituição. A força normativa da Constituição. Por que isso? Porque a Constituição deixou de ser um documento essencialmente político, com normas programáticas. Ela passou a ter força normativa, caráter vinculativo, caráter obrigatório. Nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, escreveu em uma das suas obras: as normas constitucionais são dotadas de imperatividade, que é atributo de qualquer norma jurídica, e sua inobservância há de deflagrar os mecanismos próprios de coação e de cumprimento forçado. Conrad Hesse, na sua obra A Força Normativa da Constituição de 1959, ele se manifesta dizendo que se uma Constituição não quiser se manter eternamente estéril, esta Constituição não deve procurar construir um Estado de forma abstrata e teórica, devendo incorporar a realidade social. O problema, gente, é que essa nova postura, essa nova linha de pensamento, essa nova visão produziu algumas consequências que precisam ser analisadas detalhadamente. Mas isso vai ficar para o nosso segundo bloco. Aguarde um instante que daqui a pouquinho a gente retorna. Retornamos para o nosso segundo bloco para abordar aquilo que mencionamos ao final do primeiro bloco a respeito do neoconstitucionalismo, as consequências desse movimento na praxis do direito constitucional. Por que digo isso? Porque muitas são as consequências
que se verificou com este movimento neoconstitucionalista. A primeira delas é o do maior reconhecimento da eficácia dos princípios constitucionais, ainda que não escritos. Vale dizer, a força normativa dos princípios é tão grande que pode até mesmo se sobrepujar sobre regras, ainda que sejam constitucionais. Vejam, na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 132, nossa Suprema Corte equiparou a união homoafetiva formada por pessoas de mesmo sexo a uma união estável prevista expressamente no artigo 226, parágrafo 1º da nossa atual Constituição. Vejam que lá está dito que para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. O relator dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental foi Carlos Aires Brito. E lá o princípio da dignidade da pessoa humana se sobrepôs até mesmo àquilo que está escrito neste artigo, que deixa claro tratar-se de união entre homem e mulher. Na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, o nosso Supremo Tribunal Federal entendeu, com base também na dignidade da pessoa humana, e neste caso na dignidade da pessoa humana de uma pessoa gestante, da mulher gestante, ser possível a interrupção da gravidez de um feto anencéfalo, numa clara relativização do direito à vida previsto constitucionalmente. Quem foi o relator dessa ação foi o relator Marco Aurélio. Então, vale dizer, houve um reconhecimento da eficácia dos princípios constitucionais acima de qualquer regra escrita, inclusive daquilo que está escrito na própria Constituição. Outra consequência marcante do neoconstitucionalismo é a expansão da jurisdição constitucional. Qualquer leitura, ainda que menos avisada, vai mostrar que antes de 1945 vigorava na maior parte da Europa um modelo de supremacia do poder legislativo, seguindo a linha da doutrina inglesa, da soberania do parlamento e da concepção francesa de que a lei era a expressão da vontade geral. No final da década de 40, surge uma nova onda de constituições e um novo modelo, o da supremacia da Constituição, inspirados na experiência americana. Foram criados vários tribunais constitucionais nessa época por toda a Europa, como na Alemanha, na Itália, Chipre, Turquia, Grécia, Espanha, Bélgica, Portugal, entre outros mais. E no século XX surgem tribunais constitucionais nos países do leste europeu, como a Polônia, a Hungria, a Rússia, a República Tcheca, a Romênia, entre outros. E aqui no Brasil, adota-se a supremacia da Constituição, evidenciando-se com isso, no próprio texto dela, o controle da constitucionalidade dela, o controle da constitucionalidade de regras. Claro que isso não é novidade, porque desde a Constituição de 1891 isso já estava previsto, Mas se evidencia nessa nova ordem constitucional uma gama de novas medidas, certo? Para desenvolver o controle da constitucionalidade, como por exemplo a criação da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, o mandado de injunção, entre outros. Outra consequência do neoconstitucionalismo é o surgimento de uma nova hermenêutica jurídica, vale dizer, o surgimento de uma hermenêutica constitucional. Chegou-se à conclusão de que interpretar a Constituição é diferente de interpretar outras leis, embora haja pontos em comum. Com o passar dos anos, tanto a doutrina quanto a jurisprudência desenvolveram um elenco próprio de princípios aplicáveis à interpretação constitucional. Outra consequência do neoconstitucionalismo é uma maior eficácia das normas constitucionais, sobretudo
a dos direitos fundamentais. Isto pode ser verificado na própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Vejam o caso da ação constitucional de mandado de injunção criada pelo texto constitucional de 88. Tá? Está lá no artigo 5º da nossa Constituição de que conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e ainda das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. De início, o Supremo Tribunal Federal entendia que tal ação não produziria efeitos concretos e, em caso de julgamento procedente, caberia apenas ao Judiciário comunicar ao Legislativo sobre a existência de uma omissão normativa. No entanto, a partir dos julgamentos dos mandados de injunção 670, 708 e 712, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar uma posição concretista, passando a produzir efeitos concretos às suas decisões, tutelando o direito pleiteado pela parte, ora com efeito erga omnes, ora com efeito inter partes. Esta posição do STF foi tão importante que acabou sendo positivada na lei do mandado de injunção, que é a Lei 13.300 de 2016, algo bem recente. Segundo essa lei, o Judiciário definirá a injunção para estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades e das prerrogativas reclamadas e, se for o caso, as condições em que o interessado poderá promover a ação própria visando a exercê-lo. É o que pode ser constatado nessa lei, no artigo 8º, inciso 2. A própria lei positivou o que o STF já havia admitido, isto é, que poderia ser conferido à ação de mandado de injunção efeito erga omnes, quando fosse indispensável ao exercício dos direitos, da liberdade ou de qualquer prerrogativa objeto da impetração. Previsão que está no artigo 9º, parágrafo 1º dessa lei. E o que nos importa agora também abordar são as consequências desta postura em que o nosso poder judiciário passou a adotar, a partir dessa linha de ação, dessa linha de pensamento, o chamado ativismo judicial. Mas isto é o que nós vamos ver no nosso terceiro e último bloco. Aguarde mais um instantinho que a gente volta logo em seguida.